E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo, ainda lembra de mim? Eu estou aqui representando também a Eliane Campos, a Regina Barbosa e o Rodrigo Peixoto, que formam comigo esta maravilhosa, com exceção de mim, equipe de língua portuguesa da Escola SESC de Ensino Médio, que está responsável por essa disciplina língua portuguesa no segundo ano. Vamos juntos, nós vamos ver nessa aula a resolução das questões que nós deixamos na aula sobre complemento nominal. Quero que você me acompanhe, por favor, porque é disso que nós trataremos agora. Os primeiros exercícios tratavam desses textos, uma tirinha, uma letra de música e um cartaz de propaganda. Nos três textos aparece a palavra medo, seguida de uma expressão, e nós pedimos que você observasse o substantivo medo e localizasse as expressões que compõem o sintagma com esse substantivo. Eu espero que você tenha percebido que lá na tirinha o que segue a palavra medo é de altura, na música o que segue a palavra medo é da morte e no cartaz o que segue a palavra medo é da mamografia. Segunda questão diz assim, se retirássemos esses termos, a palavra medo teria sentido completo? Eu espero sinceramente que você tenha dito que não, porque você deve ter percebido que medo é uma palavra transitiva, ou seja, ela precisa de um complemento. Substantivos, adjetivos, advérbios e verbos podem necessitar de outras palavras para completar o seu sentido. Quando isso acontece, nós dizemos que a palavra é transitiva. Por último, o termo medo é um substantivo abstrato ou concreto. Você percebeu que medo é um substantivo abstrato, porque nomeia um sentimento. Os substantivos abstratos nomeiam os sentidos, os sentimentos, os estados, as ações e as qualidades. Dito isso, podemos ir para o segundo exercício, em que nós listamos 4 frases que tem um sintagma com substantivo e um termo preposicionado em seguida. Nesses casos em que o substantivo é abstrato como A e B estão juntas aqui, nós precisamos entender se o termo que vem a seguir preposicionado pratica ou sofre a ação que está expressa pelo substantivo. A visita ao consultório médico deixou-a preocupado. Fica claro que o consultório médico foi visitado. Então, o consultório médico aqui tem função paciente em relação à ação, portanto, é complemento nominal. Já em a visita do médico deixou-a preocupada, fica claro que foi o médico que visitou, que, portanto, o médico é agente da ação de visitar. E quando ele é agente da ação de visitar, o termo preposicionado é adjunta de nominal. Não fazemos mais concerto de eletrodomésticos. Repare que concerto aqui está com S, vem do verbo consertar também com S, que indica reparar, retificar. Indica, portanto, uma ação, mas o eletrodoméstico não tem como praticar esta ação, pelo menos por enquanto, de se autoconsertar. Então, ele é paciente da ação. Se é paciente, ele é complemento nominal. A pesca do salmão se dá em águas canadenses e chilenas. A pesca é um substantivo abstrato que indica a ação, seguido do salmão, que é um termo preposicionado. Nós precisamos entender se salmão pesca ou é pescado. Você sabe que o salmão é pescado, então ele sofre também a ação de pescar, é também um complemento nominal. O terceiro exercício, há várias apresentações textuais, e em cada uma delas há um termo preposicionado ligado a um substantivo. E eu pedi que você localizasse as ocasiões em que esse termo preposicionado é adjunta de nominal e as ocasiões em que o termo é complemento nominal. O caldo nobre da galinha azul, aqui está o da galinha azul, esse é o termo preposicionado que segue o caldo nobre. Caldo é um substantivo concreto. Depois do substantivo concreto, o termo preposicionado sempre é adjunta de nominal. Terrível contra os insetos, o termo preposicionado é contra os insetos. Depois do adjetivo, o termo preposicionado sempre é complemento nominal. E aqui eu tenho o substantivo abstrato saudade, saudade de você. Esse termo não indica ação, complemento nominal. Assim como aconteceu com tenho medo da mamografia, lembra? Medo da morte. Substantivo abstrato, como indicação, também, em geral, sempre complemento nominal, o termo que o sucede. Adiante, vamos. Nós temos, perdão, deixa eu voltar. As manchetes ao lado apresentam sintagmas prepositivos após substantivo abstrato. Eu tinha lá na manchete a demissão de Mandetta, adiamento do Enem, depoimento de Moro,
E, por último, decisão do STF. Demissão de Mandetta, Mandetta. Aí eu perguntava, em que situações o termo preposicionado é complemento nominal e em quais é adjunto adnominal? Olha, nós precisamos olhar para esse cara aqui. Demissão, adiamento, depoimento, decisão. Esses são os substantivos abstratos oriundos de verbos. Se eu tenho o termo preposicionado como agente dessa ação, o termo será adjunto adnominal. Se o termo preposicionado é paciente da ação, o termo será complemento nominal. Então, nós podemos responder que em A e B, o sintagma preposicionado é complemento nominal. Por quê? Porque Mandetta foi demitido e o Enem foi adiado. Já em C e D é adjunto adnominal. Por quê? Porque foi Moro que depois e porque foi o STF que decidiu. Então, STF aqui é agente da ação de decidir, Moro é aqui agente da ação de depor. Percebeu? E aí eu lhes perguntei também que critério semântico nos permite distinguir sintaticamente os termos destacados. Ora, o critério é perceber se o termo preposicionado é agente ou paciente da ação. É esse o critério que você vai utilizar nessa esquina perigosa, quando o termo preposicionado suceder um substantivo abstrato originário de verbo que indica a ação. E aí, para encerrar esse gabarito comentado, tem aqui um bônus track, um plus a mais, como diria o outro. Repare nesse exemplo que eu trouxe para você. A invenção. Aqui está um sintagma, a invenção, artigo mais substantivo abstrato. O que vier agora, se for preposicionado, atendido o telefone, podemos continuar. Eu dizia para vocês que numa situação como essa que eu vou apresentar agora, desculpa, olha, a invenção, temos um artigo, um substantivo abstrato, o termo preposicionado que vier depois vai nos ser adjunto adnominal ou complemento nominal, conforme ele seja agente da ação ou complemento da ação. Então veja os exemplos que eu trouxe para você. Se eu tiver depois de a invenção da bomba, claramente a bomba é inventada porque ela não tem capacidade de se auto-inventar. Então nós teríamos efetivamente um complemento nominal. Mas se eu tivesse depois do cientista, cientista seria o agente da ação de inventar. E aí eu teria complemento nominal para da bomba e adjunto adnominal para do cientista. Independente do que viesse depois. Eu poderia ter a invenção da bomba mudou a história da humanidade, a invenção do cientista mudou a história da humanidade. Percebeu? Bomba foi inventada, complemento nominal. Cientista inventou, adjunto adnominal. Até aí tudo bem. A esquina perigosa mesmo é a que aparece nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Olha, a substituição do treinador causou revolta na torcida. Eu tenho aqui um termo, um substantivo abstrato, substituição, tenho aqui um termo preposicionado do treinador e eu não tenho nesta frase como saber, como aqui, se o treinador substituiu ou foi substituído. E aí nós precisamos do resto do texto, do contexto, para chegar a uma conclusão firme sobre este assunto. Então, o contexto é o pai do significado. É no contexto que a frase funciona plenamente. Então, se eu tiver aqui a substituição do treinador causou revolta na torcida e uma complementação assim, olha, o técnico era muito querido e sua saída não foi bem recebida pelos torcedores. Bom, agora está claro que o treinador foi substituído. Se ele sofreu a ação de substituir, então ele é um complemento nominal. Se eu tivesse a mesma frase, a substituição do treinador causou revolta na torcida, e tivesse esta sequência que vem agora, o jogador que o técnico tirou do time era muito querido e sua saída revoltou os torcedores, agora fica claro para nós que foi o técnico que promoveu uma substituição. Ele tirou lá um jogador que era muito querido pela torcida. Então ele é agente, neste caso aqui, da ação, portanto, do treinador aqui. Funciona como adjunto adnominal. Se você tiver mais dúvidas e tiver acesso a esses livros, nesses livros nós nos baseamos para construir esta aula sobre complemento nominal e as diferenças com o adjunto adnominal. Tá bom? Qualquer dúvida, por favor, procure a mim, a Eliane, a Regina ou ao Rodrigo no chat, no Teams, pelo e-mail, pelo Zap. Nós estamos sempre dispostos a receber você de braços abertos para tirar a sua dúvida ou simplesmente para a gente matar as saudades recíprocas e imensas
uns dos outros. Um beijo, até a próxima, fique com Deus.